A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, a paz do Senhor Mauro Malafaia Oficial. Antes da gente começar para mais um vídeo, deixe seu joinha aí, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, compartilhe, comente, vem fazer parte da nossa família, nossa missão Atalaia, pregando o verdadeiro e genuíno Evangelho do Senhor. Gente, aqui tá uma ventania, rapaz, tá, o negócio tá sério aqui, aí tá difícil para gravar hoje. Mas vai lá, nós estamos aqui em 1 Timóteo no capítulo 4. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e velhas. Exercita-te a ti mesmo em piedade, porque exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Falei a esta palavra, fiel a esta palavra e digno de toda aceitação, porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos ao Deus vivo, que é Salvador de todos os homens, principalmente os fiéis. Mas essas coisas manda essas coisas, ensina-as. Então vamos lá aqui. Propondo estas coisas, irmãos, que coisas? O chamando a atenção deles para isso, para o quê? Serás bom ministro de Jesus Cristo. De fato está dizendo ao mesmo tempo que se não chamar a atenção estas coisas, ele não será um bom pregador do Evangelho. Que coisas são essas, irmãos? Vamos lá. Criado com as palavras da fé e da boa doutrinas que tem seguido, alimentando-se constantemente da palavra, somente a palavra do Senhor, e não usando o púlpito para falar as coisas que não deve, e não usando o púlpito para criar autoridade sobre os irmãos e julgo pesado, porque usa o púlpito hoje em dia, a maioria usa o púlpito hoje em dia, eu vou falar isso bem claro. Usa o púlpito hoje em dia não para pregar a palavra do Senhor, mas usa o púlpito para o quê? Para ficar dando indiretas e diretas e criando o quê? Divisão e contenda dentro da igreja. Aleluia! Tá bom? Então quando fala para pregar a verdadeira palavra é o Evangelho. Prega o Evangelho já admoesta, o Evangelho já exorta, o Evangelho já, a própria palavra do Senhor já diz tudo, tá bom? Quando for pregar, pregue com consciência. Quando for administrar a palavra, ministre com consciência do que? Cristo e cruz. Fora disso, está falando coisas que não provém, não vão edificar a igreja. Amém? Ficar falando, usando o púlpito para lavar roupa suja, tá errado. Tá erradíssimo isso. Tá bom? É isso aí. Eu tô muito chateado hoje. Muito chateado porque aconteceram umas coisas na igreja, na de Belém ontem, e eu não gostei. Não gosto dessas coisas. Rejeito. Você quer divertir o irmão, usar o púlpito na hora da pregação para divertir os outros, é uma coisa dentro da palavra do Evangelho. Agora, chamar a atenção em público, é complicado isso, tá? Então, tem que ter o quê? Consciência, tem que ter o quê? Sabedoria. Irmão, se fosse você, o que você faria? Continuaria pregando a palavra, como já fiz muitas vezes. Né? O pessoal tá conversando, ou tá saindo pro banheiro, eu continuo pregando a palavra do mesmo jeito. Eu não paro. E também não chamo a atenção dos irmãos. A palavra e o Espírito Santo é que vai chamar a atenção deles. E como líder religioso, irmão, quando eu estava à frente da obra, eu esperava acabar tudo, chamava os envolvidos e dizia para eles assim, da seguinte forma: olha, só acalma na hora da pregação da palavra, né? Porque acaba atrapalhando, mas os irmãos podem ficar à vontade, só não é para ficar falando na hora da pregação da palavra, né? Conversinhas cruzadas e tudo mais. Porque aconteceu um fato ontem na de Belém que eu não gostei, porque foi chamada a atenção em público e de maneira
com que um irmão ficou nervoso, acabou discutindo com o outro, né? E nessa discussão, o que acontece? Talvez o irmão lá nem volte para a igreja. Eu, como tenho um problema, eu estava até envolvido nisso, porque me perguntaram uma coisa no final, já tinha pregado a palavra, estava dando os recados, e o irmão me perguntou alguma coisa que eu não entendi, eu só balancei o braço e falei, depois você fala. E o que era? E aí foi usar o púlpito lá para poder, quem estava lá, foi usar o púlpito, o líder religioso foi usar o púlpito para advertir a nós, né? Estávamos em 3 lá na parte, no banco lá, esses 3, perto um do outro, para advertir-nos e dizer o quê? Dizer que quando o irmão quiser falar, quiser conversar, conversa em casa, conversa depois do culto. Mas já tinha pregado a palavra, só estava nos recados. E também não vi nada de absurdo assim, não. Porque ele só me perguntou uma coisa, eu falei para ele, depois você fala o que é, porque eu não compreendi o que era. Tá bom? Mas é assim, né? As pessoas querem. Aí vai o outro, que estava lá também, o outro irmão, tomou as dores lá do líder e veio falar com o outro irmão que estava junto comigo. O outro irmão se invocou, acabaram discutindo e o irmão falou que não volta mais para essa igreja. Aí, pra que isso? Quando ele diz aqui, ó, propondo as coisas aos irmãos, sejam bom ministro de Jesus Cristo, preguem a palavra, se atenham na palavra. Qualquer coisa que tiver aqui lá, divertir qualquer irmão, chama depois. Para isso eu sempre disse no meu canal aqui, há o que? Gabinete pastoral, acabou o culto, chama na salinha e diz, ó irmão, acabou atrapalhando, ser cuidado só na hora da gente estar falando as coisas, acaba atrapalhando os irmãos, não é legal, não é bom, só toma cuidado disso, tá bom? Simples assim, qualquer um aceita isso, porque viu que errou, né? Eu não vi tanta coisa absurda, mas se atrapalhou, já pedi perdão para os irmãos, mandei uma nota lá no grupo da igreja e já pedi perdão para os irmãos. Mas não vi tanto absurdo assim não para poder fazer essa contenda toda e no final acabou 2 irmãos discutindo, né? Discutindo feio lá na porta da igreja no final do culto. E um acabou saindo magoado, chateado e disse que não volta mais para a igreja. É isso aí. Criados com a palavra do que? Da fé. Então sempre pregaram o quê? A Cristo e a cruz. E da boa doutrina que tem seguido. Então, se você segue uma boa doutrina, logicamente que você vai ser. O problema todo, sabe qual que é o problema todo? Eu vou dizer. O problema todo que pastores hoje em dia, pregadores, eles querem usar o púlpito para lavar roupa suja. E não é isso. O púlpito não é lugar de lavar roupa suja, é lugar de pregar o evangelho. A própria palavra já exorta, como eu disse, já admoesta, já adverte, já chama atenção, mas pela palavra. Se você escolher uma palavra lá, fez um sermão e vai pregar a palavra, prega aquela palavra. Não inventa coisa no meio, né? E aí eu fico mais chateado também porque foi falar que pregadores que ficam no YouTube falando mal de pastor. Não, eu falo mal de pastor não, eu falo mal de quem prega mal a palavra do Senhor. E quem administra mal o culto do Senhor. Sabe por quê? Porque é muita responsabilidade. Ali você ganha almas, mas ali também você pode matar almas como aconteceu ontem. Tirar pessoas da igreja. Olha a seriedade que é isso. A mim vai caber isso? Não. Por isso que a gente tem que estar lendo a palavra todo dia e se alimentando dela. Aqui diz a palavra aqui, ó. Mas rejeita as fábulas profanas e velhas. Quer dizer, rejeita qualquer historinha da carochinha aí. Né? Historinha que não tem nada a ver com a palavra do Senhor. E exercita-te a ti mesmo em piedade. Em que? O pensamento de Paulo move-se imediatamente para um contraste entre a disciplina do corpo e a disciplina da alma. Então, quer dizer, em vez de ficar se exercitando, tá, cuidar do corpo, saudável, mas prega o quê? A piedade. Piedade, misericórdia, ser piedoso é o quê? É o que Deus tem com nós, então, o que Jesus teve com nós. Misericórdia da nossa vida, tá? Então, vamos lá. Mas a piedade para tudo é proveitosa. Cobre cada aspecto da vida e do modo de viver. Então, ser uma pessoa piedosa. Gente, uma pessoa piedosa é que tem misericórdia das pessoas.
Será que não atentaram para isso? Será que o líder não atentou para isso? Que se ele falasse qualquer coisa ali, algum irmão podia. Eu não fico magoado, chateado, eu fico chateado, aliás, magoado. Mas eu não levo muito assim, porque eu tô tão acostumado, mas tem gente que não suporta, né? Se chamar minha atenção, amém. Eu ver que eu tô errado, sem problema nenhum. Apesar que eu falei que não, eu falei para vocês aqui, que eu acho que não foi para tanto isso tudo, isso tudo, para falar no microfone. Eu acho o seguinte, quando é para falar uma coisa no microfone em público, os irmãos, a coisa tem que ser muito séria, né? Muito séria. Muito séria, porque hoje em dia pode gerar aqui até processos aí, tá bom? Cuidado, cuidado. Porque exercício corporal para pouco aproveita. Quer dizer, o exercício, ele está falando do exercício do corpo, né? Físico. Mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente de que há de vir. Quer dizer, a piedade afeta a nossa vida, afeta a nossa vida e nosso modo de viver atual. Quer dizer, a misericórdia do Senhor, a vida cristã, como também a vida do porvir, que é o que? A eternidade. Provando que há vida depois da morte. Qual que é a vida depois da morte? É o seguinte, que essa misericórdia que o Senhor teve com nós, essa piedade de morrer na cruz por nós, o seguinte, nos ensina que nós possamos ter uma vida piedosa aqui na terra e ganharemos o céu para a vida eterna, ou outra vida. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação. Eita, hoje está ruim. O apóstolo está se referindo à afirmação feita no versículo 8. Ele deve ser aceita, ela deve ser aceita e cumprida. Quer dizer, cumprida. Gente, não inventem história, não inventem coisas que não existem. Não abram o microfone para falar. Cuidado com isso. Líderes religiosos, eu sempre falo aqui, muito cuidado. Tem que ser um bom ministro da palavra, pregar o evangelho. Entendeu? Logicamente, se estivesse gritando, se estivesse falando alto, atrapalhando, não, mas ninguém estava fazendo isso. Isso aqui sabe, eu achei um exagero. Não caberia tudo isso, não. Para acabar chegando no final e ter discussão de dois irmãos e um saindo da igreja, bravo, xingando, né, nervoso. Ainda fui atrás para tentar acalmar, mas não teve jeito. Então é isso que faz. Porque para isso trabalhamos e lutamos. Lutamos o quê? Pelo evangelho, a misericórdia, a piedade, a graça, a misericórdia do Senhor. Que é o evangelho que tem que ser pregado. Pois esperamos no Deus vivo. Esperamos o quê? A vinda de Jesus Cristo. Nós esperamos o quê? Subir para o céu, morar no céu. Que é o Salvador de todos os homens. Nós esperamos quem? Jesus Cristo, o arrebatamento da igreja. A nossa esperança é essa. Principalmente dos fiéis. As condições para aquele que for fiel até o final. Mesmo que se você morrer, né, no arrebatamento da igreja, primeiro os mortos, depois os vivos encontraremos com Jesus nos ares. Esse é o evangelho. Fugindo disso, cara, abrir o microfone, falar qualquer coisa, não existe. Você deixa de ser um bom ministro e acaba sendo o quê? Botando o jugo pesado. Tem pessoas que não aguentam. Eu não tenho problema com isso, mas o irmão já teve problema. É isso que dá. Manda essas coisas e ensina-as. Só Jesus Cristo é o Salvador. E isso é virtude do que ele fez na cruz. Então ele morreu na cruz por mim e por você. Gente, por que você está falando isso aí? Porque a palavra aqui hoje é ser um bom ministro. E tem que requer cuidados. Eu já fui pregar em lugar, como eu disse, que as pessoas atrapalharam em muito. Eu já fui pregar em lugares que eu não podia olhar para baixo. Eu estava no púlpito pregando, não podia olhar para baixo. Porque tinha umas mulheres lá com uma saia curta, mostrando o que devia e o que não devia. Eu já fui pregar já preguei em lugares que entrava bêbado gritando. Já fui pregar em lugares que pessoas ficavam até, sabe, conversando, senta e levanta, mas nunca eu usei o microfone para falar isso. Não, eu continuava pregando a palavra,
E a mensagem que Deus colocou no meu coração. E a própria palavra advertia as pessoas. Mas isso dentro do evangelho. Qual é o evangelho? Cristo morreu na cruz por nós, que eu já sempre falo. Ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita, preparando o lugar para nós. E virá, voltará o quê? No arrebatamento, levar a sua igreja. Até lá, façamos nosso papel. Um bom ministro, ele não sai fora. Um bom líder religioso, ele tem sabedoria. Eu falei até pro meu filho aqui, olha, se fosse com você, pai, o que você faria? Eu faria o seguinte, eu chamaria no final, primeiro eu chamaria eles, as pessoas envolvidas. Primeiro eu chamaria, digo, ó, preciso de vocês para ajudar na obra, para depois eu falar para eles, olha, só um recadinho, toma cuidado para ficar falando que às vezes atrapalha a gente que tá lá em cima, lá só ou fala mais baixo, ou chama o irmão, vai lá fora, mas no meio da coisa. Apesar do que não foi na hora da pregação, tá? Não foi na hora da pregação, acabou a pregação, já tinha dado o recado, tava dando o recado, e ele me perguntou alguma coisa e eu sinceramente não entendi, nem meu primo também que estava do lado não entendemos. Então fica aqui a minha indignação, porque olha, a palavra do Senhor ganha almas para o céu, mas a palavra do homem mata almas e tira fora da igreja. Temos que pregar o verdadeiro e genuíno evangelho. Somente isso. Basta. Fora disso é o quê? Fábulas e velhas. Profanas e velhas. Quer dizer, história da carochinha. Coisas que não vão edificar ninguém. Tá bom? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. A paz do Senhor. O vídeo ficou até curtinho hoje. É porque eu venho falar aqui para vocês dessa indignação e usar a palavra do Senhor para dizer que um bom ministro não sai fora do evangelho. Pode estar caindo tormenta ali, ele continua pregando o evangelho do Senhor. A não ser que seja uma coisa muito séria, aí a gente paramos a ministração da palavra para poder atender. Né? Já teve casos de irmão passar mal no meio da pregação e desmaiar ou qualquer coisa. Bom, não, aí se para, se atende e talvez nem continue, dependendo da gravidade, nem continue, tá? Mas, ou então, quando é para expor um assunto publicamente, a própria palavra diz o seguinte, que seja levado com testemunhas, certo? Para as pessoas, primeiro com testemunhas. Primeiro você conversa com a pessoa. Se a pessoa não toma jeito, depois você leva ela de novo com testemunhas. Conversa com ela. Depois, se ela continua ainda fazendo a mesma coisa, aí você expõe ela publicamente e cabe até expulsão da igreja do ministério. Tá bom? É assim que funciona, viu? Ministros da palavra. Deus abençoe a vida de cada um de vocês.